Heringer. Eu recebi um material já há algum tempo da nossa amiga Aida, que participa do grupo Síndrome do Pânico no Facebook. E ela mandou um material bem bacana, mas também bem extenso. Então eu resolvi separar ele em vídeos, né? Para ficar mais interessante, para todo mundo poder ter acesso também. Esse material vai estar disponível nos meus blogs. Ele em texto já está disponível no meu blog A Paz Que Eu Preciso.blogspot.com. E ele em vídeo vai estar também disponível no robertaheringer.blogspot.com, ok? Então vamos começar com o primeiro texto, que é sobre a fisiologia da hiperventilação, que é um tema bastante interessante para a gente estudar, né? E também para a gente começar a pôr em prática a questão da respiração diafragmática e entender por que ela é tão necessária, né? Então vamos lá. Aqui no texto diz: o corpo precisa de oxigênio para sobreviver. Quando uma pessoa inspira, o oxigênio é levado para os pulmões, onde é apanhado pela hemoglobina, a substância química colada ao oxigênio no sangue. A hemoglobina leva o oxigênio pelo corpo, onde é liberada para ser usada pelas células. As células usam o oxigênio nas suas reações de energia, produzindo consequentemente um subproduto de dióxido de carbono, que é o CO2, que é, por sua vez, devolvido ao sangue, transportado novamente aos pulmões e finalmente expirado. Aqui está falando, né, da importância da respiração. Um controle eficiente das reações de energia do corpo depende da manutenção de um equilíbrio específico entre o oxigênio e o CO2. Este equilíbrio pode ser mantido principalmente através do ritmo e da profundidade da respiração. Esse ritmo e essa profundidade a gente aprende muito na respiração diafragmática. Obviamente, respirar demais terá um efeito de aumentar os níveis de CO2, enquanto respirar de menos terá o efeito contrário, ou seja, reduzir a quantidade de oxigênio no sangue e aumentar a quantidade de CO2. Aqui a gente está vendo sobre respirar demais e o que esse aumento de níveis de CO2 traz em termos de sensações, enfim, de todas essas coisas que nos incomodam, né, principalmente nas crises de pânico e ansiedade. A taxa apropriada de respiração durante um repouso deve ser de 10 a 14 respirações por minuto. Então, também é interessante, durante esses treinos de respiração, a gente treinar esses 10 e 14 respirações por minuto. A hiperventilação é definida como um ritmo e uma profundidade de respiração exagerada para as necessidades do corpo em um momento específico. Naturalmente, se a necessidade de oxigênio e a produção de CO2 aumentarem, como durante um exercício físico, por exemplo, a respiração deveria aumentar correspondentemente, alternadamente, se a necessidade de oxigênio e a produção de CO2 ficarem ambas reduzidas, como durante um período de relaxamento ou que você está dormindo. A respiração deve, respectivamente, reduzir-se durante também. Enquanto que a maioria dos mecanismos corporais é controlada por meios químicos e físicos automáticos, e respirar não é uma exceção, a respiração tem uma propriedade adicional que é a de ser capaz de ser submetida a um controle voluntário. Então, a gente pode deixá-la mais lenta, como deixá-la mais rápida. Por exemplo, é muito fácil para nós prender a respiração nadando embaixo d'água, ou aumentar o ritmo da respiração soprando um balão. Uma série de fatores não automáticos, como emoções, o estresse ou o hábito, podem causar um aumento no ritmo de nossa respiração. Estes fatores podem ser especialmente importantes para pessoas que sofrem de ataques de pânico, causando uma tendência a respirar demais, essa respiração muito rápida e muito profunda. Também interessante é que enquanto a maioria de nós considera que o oxigênio é um fator determinante em nossa respiração, o corpo na realidade utiliza o CO2 como seu marcador, para uma respiração apropriada. O efeito mais importante da hiperventilação, então, é realizar uma queda na produção de CO2. Isso, por sua vez, leva a uma redução do conteúdo ácido do sangue, o que conduz ao que é conhecido como sangue alcalino.
São estes dois efeitos, uma redução de CO2 no sangue e o aumento da alcalinidade do sangue, que são os responsáveis pela maioria das mudanças físicas que ocorrem durante a hiperventilação. Uma das mudanças mais importantes que ocorre durante a hiperventilação é a constrição ou estreitamento de certos vasos sanguíneos do corpo. Particularmente, o sangue enviado ao cérebro é de certa forma reduzida. Aliás, a este estreitamento dos vasos, a hemoglobina aumenta sua pegajosidade com o oxigênio. Por isso, não apenas o sangue alcança menos áreas do corpo, como o oxigênio carregado pelo sangue também é menos liberado aos tecidos. Paradoxalmente, então, enquanto que uma respiração aumentada significa que mais oxigênio está sendo levado para dentro do organismo, menos oxigênio alcança certas áreas de nosso cérebro e de nosso corpo. Este efeito resulta em duas categorias de sintomas. Aí vai uma parte super importante, né, para quem tem grilos aí com os sintomas. Centralmente, alguns sintomas são produzidos pela ligeira redução de oxigênio a certa parte do cérebro, que são tonteira, sensação de vazio na cabeça, confusão, falta de ar, visão borrada e a tão ruim, temida e insuportável desrealização. E 2, perifericamente. Outros sintomas são produzidos pela ligeira redução de oxigênio a certas partes do corpo, que inclui um aumento do batimento cardíaco para bombear mais sangue pelo corpo, dormências e formigamentos nas extremidades, mãos frias e suadas e algumas vezes enrijecimento muscular. É muito importante lembrar que as reduções de oxigênio são ligeiras e totalmente sem perigo. Também é muito importante observar que hiperventilar, possivelmente através da redução de oxigênio a certas partes do cérebro, pode reduzir uma sensação de falta de ar, estendendo-se algumas vezes a sensação de engasgar ou sufocar, de modo que possa parecer como se a pessoa de fato não estivesse conseguindo ar suficiente. Dá aquela impressão de falta de ar muito forte que você não vai conseguir respirar o suficiente para se manter vivo, enfim. E é aí que vem o desespero. A hiperventilação também é responsável por uma série de efeitos generalizados. Em primeiro lugar, o ato de hiperrespirar é um trabalho físico pesado. Portanto, o indivíduo pode sentir-se frequentemente encalorado e suado. Segundo, justamente pelo esforço de hiperrespirar, períodos prolongados e de hiperrespiração resultarão quase sempre em sensações de cansaço e exaustão. Mexe muito com o fôlego, dá aquela canseira toda que as pessoas geralmente se queixam, principalmente os que sofrem de ansiedade e de pânico, que são os que mais hiperventilam. Em terceiro, pessoas que hiperrespiram geralmente tendem a respirar pelos pulmões ao invés de respirar pelo diafragma. Aí, como sempre, tá falando da questão da respiração diafragmática, que é aquela respiração pela barriga, que não é feita pelos pulmões e que a gente costuma esquecer isso um pouco, A gente respira pelos pulmões e esquece de fazer a respiração correta do diafragma, que é tão batido aí essa matéria para os transtornos de ansiedade, que é extremamente importante. Isso significa que os músculos do peito tendem a se tornar cansados e tensos. Assim, elas tendem a experimentar sintomas de pressão e até dores severas no peito. Aí, tá esclarecendo mais um dos sintomas que também tem sido relato de muitas queixas, Que é essa pressão no peito, dores severas no peito, que parece até que você está infartando, mas na realidade é fruto da hiperventilação. Finalmente, muitas pessoas que hiperrespiram costumam manter um hábito de constantemente suspirarem ou bocejarem. Isso é verdade.
Estes cacuetes são, na realidade, formas de hiperventilação, já que sempre que alguém suspira ou boceja, elas estão jogando uma grande quantidade de CO2 no organismo de maneira bem rápida. Por isso, quando tratado deste problema, é importante perceber hábitos diários como suspirar ou bocejar e assim tentar suprimi-los. É a gente começar a prestar atenção, né, durante o nosso dia aí, né, na quantidade que a gente boceja, na quantidade que a gente suspira. Eu acho que é bem interessante e começar a corrigir isso, né? Que, como está dizendo aqui, ele joga uma grande quantidade de CO2 no organismo e de uma maneira bem rápida. Um ponto importante a se notar sobre a hiperventilação é que ela não é fácil de ser percebida por um observador. Em muitos casos, a hiperventilação pode ser muito sutil. Isto é, especialmente verdadeiro se o indivíduo esteve hiperrespirando por um longo período. Neste caso, pode haver uma redução acentuada de CO2, mas devido à compensação no corpo, há pouca mudança na alcalinidade. Assim, nenhum sintoma será produzido. Contudo, devido às baixas taxas de CO2, o corpo perde a capacidade de lidar com as mudanças de CO2, de modo que até uma pequena alteração na respiração, como um bocejo, pode ser suficiente para disparar os sintomas, os temidos sintomas. Isto pode estar relacionado com a natureza repentina de muitos ataques de pânico, por exemplo, durante o sono, e isso é uma razão de porque muitos dos que sofrem deste problema costumam relatar que não me sinto como se estivesse hiperventilando. Provavelmente o ponto mais importante a se fazer sobre a hiperventilação seja mostrar que ela não é perigosa. A hiperventilação é uma parte integral da reação de luta ou fuga, um tema que a gente vai falar no próximo vídeo, também a reação de luta ou fuga que veio com esse material. E por isso sua função é a de proteger o corpo do perigo e não de ser perigosa. Não é perigoso. As mudanças associadas com a hiperventilação são aquelas que preparam o corpo para a ação de modo a escapar de um perigo em potencial. Assim, é uma reação automática do cérebro para imediatamente esperar o perigo e, claro, para o indivíduo sentir a premência de escapar. Consequentemente, é perfeitamente compreensível que o sofredor acredite que o problema é interno, né? E lembre-se que, longe de ser prejudicial, a hiperventilação é parte de uma resposta natural, biológica, voltada para proteger o corpo de qualquer prejuízo. O mais importante é você aprender a respirar pelo diafragma e deixar de hiperventilar, o que fará com que as crises de pânico deixem de ser desencadeadas. Então, treinar a respiração diafragmática, que também tem postado já no blog A Paz Que Eu Preciso, e mais pra frente eu vou postar lá no Roberto Eringer, ok? Então tá aí, pessoal, esse é o material de hoje, né? Eu agradeço a Ida por ter cedido e mais materiais tem no blog.